Nessa noite nós vamos pregar a última mensagem em reação à série de filmes, ou a série da Netflix, chamado 13 Razões Por Quê. Nesse filme, é a história de uma jovenzinha, eu já tenho contado aqui, rapidamente, uma jovem que muda-se de uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos. Ela vai para uma cidade grande e ela começa, então, é matriculada numa high school, que é uma escola de nível médio, equivalente ao nível médio aqui, de jovens de 14, 15, 16 anos. E ela começa a conviver com aqueles jovens, e agora uma escola maior, uma escola grande, e isso vai trazendo a ela uma série de dificuldades no convívio com aqueles jovens. Por ela vir de uma cidade interiorana, os seus valores são muito diferentes. Ela é uma moça muito bonita, porém muito recatada, muito, vamos dizer assim, com uma certa timidez. E ela começa então a ter dificuldades no relacionamento com as pessoas. Porque os jovens tentam de alguma coisa, aquelas pessoas que conviviam com ela, os seus colegas de classe, a diminuir os seus valores, os seus padrões do ponto de vista moral, do ponto de vista da sua sexualidade. E eles começam então a provocá-la, a mexer com ela, a acusá-la, a espalhar notícias falsas a respeito dela na escola. E ela vai entrando num processo de crise, e ela vai se sentindo cada vez mais ferida, mais em sofrimento, e ela procura os adultos, e as pessoas lhe são indiferentes, não lhe dão a atenção devida, e ela vai entrando num processo de crise, e com muita dor na sua alma, ela vai cada vez mais afundando nesse processo de dor e de depressão, até ela chegar à morte e cometer o suicídio. É uma história muito triste, mas infelizmente uma história, evidentemente, com alguns exageros em alguns momentos, mas que é uma realidade que uma grande parte dos jovens vivem hoje na nossa sociedade. E por causa disso, muitos de nós temos perdido a percepção da importância da gente conhecer a Jesus e ter Cristo no coração e encher a nossa mente das coisas de Deus. Eu não sou um pastor movido por audiência. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Mas basta a gente começar a anunciar a palavra de Deus num padrão mais elevado e tentar abrir a palavra para que as pessoas compreendam quem é Deus e quem é Jesus. Parece que as pessoas comecem a reagir, infelizmente, de uma forma negativa. E muitos afirmam que eles têm dificuldade de entender, e por isso eles começam, na verdade, a não querer ouvir. E eu queria, mais uma vez, nesta noite, chamar a sua atenção. Eu confesso que eu ando impactado com a maldade, com a violência, com a forma agressiva, como nós todos estamos sendo envolvidos em propostas absolutamente diabólicas. E o que me impressiona muito é essa falta de reação de uma maneira correta para todos nós. Então eu queria ler 2 textos da palavra de Deus nesta noite e te convidar para que você venha comigo em nome de Jesus. Que você saia dessa mente fechada e aberta para aquilo que não é de Deus, mas fechada para o que é de Deus. E que você tenha um momento de oração aí na sua vida, dizendo: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Se o que esse pastor estiver falando aí não tiver nada a ver com a Tua palavra, você pode orar e pedir em nome de Jesus que não permita que entre no seu coração. Mas eu gostaria que você pedisse que a palavra de Deus chegasse ao seu coração,
que aquecesse você, que tirasse você desse marasmo que uma grande parte das pessoas no nosso tempo estão vivendo. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 9, versos 5 e 6. E depois vamos ler Lucas, capítulo 10, 5, de 5 a 12. Apocalipse capítulo 9, versos 5 e 6. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como da picada do escorpião. E naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E agora Lucas 10, versículo 5 a 12. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, por esta casa, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Agora preste atenção, por favor. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como tudo o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Desde que entrou o pecado no mundo, os seres humanos sofrem de uma tensão. Os seres humanos, por causa do pecado, eles são levados, eles sabem, têm consciência disso, de que um dia eles morrerão. Nesse processo de saber que a morte vem, eles começam a sofrer, a ter dor. E o pecado, ele nos leva a ter muitas dores. E essas dores, à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai convivendo com essas dores, dores na alma, dores nas emoções, dores na nossa mente, essas dores, elas podem ir aumentando, ao ponto de nós começarmos a fazer tentativas de alívio desta dor. E fazemos as mais variadas tentativas. Mas há um desejo intenso na nossa vida. Um desejo de viver intensamente por sabermos que um dia iremos morrer. E ao mesmo tempo, a gente vai sofrendo essa dor e tentando aliviar essa dor através de algumas opções. E por causa disso, nessa tentativa de aliviar a dor, nós vamos tentando encontrar uma forma de alívio e, sem nos darmos conta, nós começamos a morrer, sem percebermos. Nessa tentativa de alívio da dor, às vezes nós vamos achando que a melhor coisa é morrer, à medida que essa dor se torna cada vez mais intensa na nossa vida.
Existe, porém, na palavra de Deus e o texto que eu li de Apocalipse tem a ver com isso, um mundo visível e um mundo visível. O mundo visível, como você está aqui, e você pode perceber, é este que você está observando com seus olhos. Quem vai nos ver pela televisão vão saber claramente o que significa isso. Televisão. A pessoa ver, é um mundo visível, perceptível, claro. Mas existe um mundo invisível, que uma grande parte das pessoas, elas não se dão conta da existência desse mundo invisível. A palavra de Deus é muito clara ao dizer isso, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, contra o que é visível, mas contra o que é invisível. Porque o invisível, ele chega até nós, não através do nosso olhar, mas ele chega e ganha a nossa mente. E é gasto, é empregado muita energia por muitos meios, especialmente pelo inimigo, para que a sua mente seja ganha. Há uma outra energia, que é essa energia espiritual. E o Apocalipse se refere a essa energia espiritual. São os seres humanos, do ponto de vista do texto de Apocalipse, eles vão sendo ganhos na sua mente, no seu coração, vai sendo inoculado no coração deles e na alma deles um desejo profundo de morrer, à medida que eles querem fugir da dor do dia a dia, da vida, e à medida que elas não têm recursos para viver e superar essas dores, então elas começam a achar que é possível viver de uma forma intensa e tentar aliviar a dor de formas as mais variadas. Nós temos esse desejo intenso dentro de nós, de fugir da dor. E fugimos da dor de muitas maneiras. Quando não encontramos meios, algumas pessoas cometem o suicídio. Esse é um tempo muito difícil para vivermos. Como expliquei, a nossa mente está sendo ganha por esse inimigo, por esses poderes invisíveis que vão chegando até nós e vão colocando em nós determinados desejos, determinadas percepções da vida, determinadas compreensões. Evidentemente, apesar de haver aumentado o número de pessoas que cometem o suicídio no mundo, nós não temos contato com tanta gente fazendo isto. Mas é uma forma de suicídio lento, próximo de nós, que todos os dias uma grande parte das pessoas cometem. Todos têm esse desejo ardente, palpitando no coração dele de ter alívio da dor. E eles procuram fazer isso das várias maneiras. E essas formas de fazer e de aliviar a dor, elas frequentemente são coisas que vão nos destruindo. É um desejo da mente de ficar aliviado dos enfrentamentos, das dores, dos espinhos, das dificuldades que a própria vida vai nos colocando diante de nós. E é por isso que há tanta gente confusa, é por isso que há tanta gente matando a sua sexualidade, há tanta gente matando e vendendo o seu corpo, por exemplo, para ser usado de uma forma inadequada, há tanta gente se oferecendo para ser aceito pelas pessoas usando o seu corpo. E essa é uma forma de buscar alívio para a dor, alívio para o seu sofrimento. Há pessoas buscando drogas, tóxico, numa tentativa de aliviar o seu sofrimento, e elas vão cometendo um suicídio lento. Há uma compulsão esquisita na vida das pessoas no nosso tempo, para coisas que possam aliviar as suas dores e os sofrimentos internos. E elas começam a ir para os extremos na sua vida. Elas vão fazendo escolhas autodestrutivas. Pessoas que bebem inveteradamente, pessoas que não têm controle, tomam drogas sem nenhum controle, pessoas que se alimentam de uma forma autodestrutiva,
pessoas que não descansam porque vão autodestruindo as suas vidas e atendendo a esse desejo intenso de alívio da dor, bebendo, se envolvendo com tóxico, destruindo a sua mente, os seus neurônios, os seus relacionamentos, a sua reputação, a sua lucidez na vida. Há um desejo suicida operando na alma das pessoas e as levando a buscar um alívio para a dor de qualquer forma. Se há esse mundo invisível, ele se manifesta também de uma forma visível. Existem ambientes que são produtores dessa energia destrutiva. É por isso que Jesus fala desse lar. É por isso que Jesus fala dessa cidade que não nos recebe. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos ficar em toda casa. Ele está dizendo que nós não devemos viver e comer em todos os ambientes. Que nós não devemos ter comunhão com determinados ambientes. Porque existem ambientes que são envenenados. Ambientes onde o amor não existe. Existem ambientes, às vezes, de luxo, de estética, de beleza, bonitos, belos, mas os seus habitantes, segundo Jesus, não são habitantes da paz. São pessoas que não buscam a paz. O que Jesus ensina nesse texto de Lucas é que a gente não deve conviver, é que a gente não deve dormir, é que a gente não deve ter comunhão com pessoas que não procuram o bem, com pessoas que não procuram viver de uma forma amorosa, de uma forma saudável, porque esses ambientes, quando eles não são assim, eles vão construindo em nós, eles vão gerando em nós uma mente doentia, uma mente difícil, uma mente que não se prepara para receber as coisas de Deus. Esses ambientes são ambientes sem paz, sem alegria, sem prazer, não são ambientes do bem. E Jesus nos dá o exemplo. Se vocês prestarem atenção na vida de Jesus, e eu os aconselho a ler os evangelhos para conhecê-lo, vocês vão perceber que Jesus nunca conviveu nos palácios. Ele dormiu uma noite em um palácio, quando foi preso e foi julgado, palácio de Caifás. O convívio dele era com pessoas do bem. Ele preferia dormir nas covas e nas cavernas, mas viver num ambiente onde pudesse haver paz, onde pudesse haver amor. Ele vivia num ambiente e ele preferia ser hospedado em lugares onde não tivesse pessoas perversas, pessoas maldosas. Infelizmente, nós não somos assim. Os nossos olhares são diferentes do olhar de Jesus. Nós olhamos o luxo, nós olhamos a piscina, nós olhamos a decoração, nós olhamos a comida, e em nós vai nascendo até esse desejo de aproveitar. Nós olhamos o dono, e não importa muito quem ele é, se ele é maligno, se ele é hostil, se ele é carregado de maldade, nós vamos nos envolvendo, porque o nosso olhar está naquelas coisas mais preciosas, naquelas coisas mais estéticas, naquelas coisas mais ricas, aquelas coisas mais aparentes. Se você se der conta e perceber que há coisas mais importantes na vida, você vai começar a mudar a sua forma de ver a existência e a vida. Existem casas, existem famílias, existem igrejas que geram energias para o bem. Existem casas, existem famílias, existem igrejas que abrem espaços para a maldade. Coisas malignas se escondem, às vezes atrás dos olhos bonitos, dos corpos mais arredondados, das casas mais limpas,
das casas mais decoradas, das igrejas mais vibrantes, ou das igrejas mais mortas. Às vezes, a gente não se dá conta, e a gente não pode sequer chegar nesses lugares e dizer: paz seja neste lugar. Às vezes não encontramos filhos da paz. Às vezes não encontramos nos ambientes em que nós estamos envolvidos filhos da paz. E Jesus diz que se você estiver num lugar assim, você não deve levar nada dali, porque ali só haverá maldade, ali só haverá coisas negativas. O texto de Apocalipse nos fala de geografias, de espaços onde a maldade, a corrupção está presente. Ele chega a dizer que há uma igreja, no texto de Apocalipse, que se tornou o trono de Satanás. As profecias de Isaías diz que os ambientes se tornam como trevas, que as portas nesses lugares se abrem para o diabo. É por isso que Paulo diz assim: ireis e não pequeis, não durmam sobre a ira, não abra as portas do diabo através da ira, não permita que o seu coração fique aberto para o inimigo entrar, não permita que o lar, que a sua família fique aberta para que Satanás entre. Não permitam que esta igreja onde vocês participam, seja aqui ou em outro lugar, ou você que está me vendo aí na televisão, que a sua comunidade seja aberta para Satanás entrar através da ira, da amargura, do rancor, da falta de amor, da indiferença com as pessoas, do desamor com as pessoas. Porque quando o diabo chega e começa a se aninhar nesses lugares, a mente, o coração, a família, a igreja vão sofrendo as consequências disso. E as pessoas que participam disso começam a ter desejos cada vez maiores de morte, cada vez maiores de raiva, de rancor. Porque isso vai criando raízes de amargura ao nosso redor, vai se alastrando, vai ganhando o coração das pessoas e o coração da família. Não colecione ódios, não colecione antipatias, não colecione implicâncias, porque senão você se torna uma usina espiritual para destruir as pessoas ao seu redor. Não permita que isso envolva as famílias onde você faz parte, porque senão isso vai gerando um ambiente espiritual para que Satanás entre e tome conta e as pessoas comecem a tomar decisões autodestrutivas ao seu redor. Ambientes de sarcasmos, de ironias, de maldade, criam uma espécie de torpor. É por isso que a palavra de Deus diz para a gente não trocar palavras torpes uns com os outros. Por quê? Porque a palavra torpe significa que ela causa em nós um torpor na nossa mente. Ela vai nos enlouquecendo. Ela vai fazendo com que as outras pessoas também enlouqueçam, se tornem iradas, bravas, nervosas. E aí o que vai acontecendo é que você começa a não enxergar mais a vida numa perspectiva correta. E você começa a ter ações e reações as mais absurdas, ao ponto das pessoas comentarem: aquele cara surtou, aquela pessoa surtou. E o seu espírito vai morrendo. E você vai perdendo a sensibilidade, você vai perdendo a percepção das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E vai nascendo cada vez mais um ambiente de energias diabólicas, maldosas, ruins, amargurados. Irmãos e irmãs, não existem ambientes neutros. Aonde a maldade, aonde
a amargura, aonde a cólera, o que provoca nos corações, tanto no seu quanto de quem está ao seu redor, é morte. Eu fico assim, abismado, impactado com a quantidade de pessoas. Todo mundo hoje acha que ela tem direitos. Todo mundo acha que tem direito de gritar. Todo mundo acha que tem direito de cobrar. Há na sociedade, de um modo geral, uma legião do grito, da imposição. Os pais gritam com os filhos. As mães gritam com os filhos. Os filhos gritam com os pais. Ambientes que vão produzindo maldade, rancores, raivas. Ambientes tensos. Ambiente de bulldogs. Olhe para a sua vida. Você quer participar disso? Palavra de Deus, e Jesus diz assim: privilegie a paz. E nos dá 2 mandamentos. Amem ao próximo como a si mesmo. Ame a Deus e ame ao próximo. Infelizmente, há muita gente brincando com a maldade, abrindo espaços para os desejos da morte, que vão invadindo as pessoas, adoecendo, trazendo brigas. E quando esses ambientes vão acontecendo, coisas estranhas começam a acontecer ao redor. Gente cheia de confusão, gente confusa. E você, sem se dar conta, você vai se endiabrando. Eu fico muito impressionado, porque através da mídia social, das mídias, desses programas todos que a gente tem acesso, os grandes temas vão sendo tratados. Então aí, quando tem um acontecimento na sociedade, ou quando a mídia tenta impor algumas propostas ideológicas, aí aparecem as reações. E nós começamos a mandar recados uns para os outros, com falas de pessoas importantes, de filósofos, de pastores, de psicólogos. E nós começamos a ter a sensação interior de que os problemas estão sendo resolvidos. Porque essas pessoas estão discutindo esses temas, estão tendo uma reação parecida com a nossa. Quando aconteceu a reforma, o que mudou a reforma era uma reunião que eles faziam na casa deles. Tem um livro de Lutero que chama Anotações do Guardanapo. Porque essas anotações do guardanapo se referia ao momento em que eles reuniam a família e eles começavam a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E eles conversavam sobre a Bíblia com seus filhos. Eles ensinavam aos seus filhos os princípios e os valores da palavra de Deus. E hoje, pelo fato da gente ficar ouvindo e termos muito acesso a muitas informações, nós achamos que os nossos filhos também terão essas informações. O que eu estou tentando dizer para você é assim: você precisa ensinar as coisas de Deus para os seus filhos. E para isso você precisa começar a assimilar. Você precisa conhecê-la. Você precisa lê-la, compartilhar com a pessoa com quem você está convivendo. Senão os valores e essas coisas invisíveis começam a entrar na sua alma, no seu coração, na sua mente, de tal forma que você não vai ter respostas para dar para as pessoas com quem você convive, e muito menos com a sua família.
Alguns acham que a gente tem que começar isso com 12 anos. Comece hoje. Comece, não importa a idade do seu filho. A palavra de Deus pode ser assimilada pelo seu filho quando ele tem meses. Creiam nisso. Ensine a Bíblia desde o ventre da mãe. Olhe para a palavra de Deus. A Bíblia ensina que quando Isabel recebeu a visita de Maria, ela orou e o menino se mexeu no ventre dela. Creiam. Consagre os filhos de vocês ao Senhor e se comprometam a ensinar a palavra de Deus para eles. Há uma guerra pela vida dos seus filhos, pela mente dos seus filhos. Que tipo de desejo você tem no seu coração? Esse desejo de alívio para a dor e essa busca de alívio para a dor nessas coisas do mundo, você vai morrendo vagarosamente e criando um ambiente de desamor ao seu redor, de tal maneira que as pessoas que vão convivendo com você, elas vão adquirindo esse desejo de morrer. Kierkegaard, que é um filósofo importante e que deu origem, talvez muitos afirmam assim, a essa ciência da psicologia, ele diz assim: quando a pior coisa que o ser humano conhece na vida é a morte, ele deseja viver. Mas quando a pior coisa que ele conhece na existência é a morte, é a vida, ele deseja morrer. O que é de pior que você tem? O que é pior do que a morte? Pior do que a morte é uma vida envenenada, é uma vida amargurada, é uma vida adoecida, é uma vida onde você passa a vida sem encontrar um sentido para a existência. Pior do que a morte é perder essa possibilidade de amar a Deus. Pior do que a morte é perder essa possibilidade de amar a uma outra pessoa. É perder essa possibilidade de amar as pessoas que Deus coloca na sua vida. É perder a possibilidade de abraçar. Pior do que a morte é quando a sua vida perde sentido. Por trás desses espíritos invasores, dos quais eu falei em Apocalipse, há alguém carregando a morte. Alguém empurrando você para morrer. Agora, vamos ter uma conversa aqui entre nós. Você tem sido tomado por angústias que você não consegue entender? Tem dentro de você, quando você acorda, um desassossego, uma agonia para existir? Há dentro de você uma experiência assim de angústia, que você não explica? Há um desejo assim de, acho que é melhor eu fazer uma aventura, uma loucura. Quem sabe isso vai dar certo. Eu vou nessa vibe, vou pegar uma moto, vou pegar um carro, vou tomar drogas, vou tomar um remédio, para ver se de alguma maneira eu vou ser acolhido por alguém. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que conhecem Jesus podem ter tristezas, mas não serão dominados por ela. A palavra de Deus diz que nós podemos ter tendências depressivas, mas não vamos ser dominados pela depressão. Podemos ser entristecidos, mas nunca derrotados. Podemos ser abatidos, mas nunca prostrados. Podemos ter depressão,
E essa depressão pode nos envolver durante muito tempo, mas não vai durar sempre. Podemos ter dificuldades, mas os espíritos malignos e invasores nunca poderão entrar dentro do coração daqueles que têm a marca e o selo do Senhor no coração. Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja perguntando: pastor, eu quero ser marcado. Talvez você que esteja me vendo aí na televisão esteja querendo: o que eu faço para ser marcado por esse selo, por essa marca do teu espírito? O que eu tenho que fazer? Isso é muito simples. Isso é muito simples. Porque quando Jesus chega, os cegos veem. Porque quando Jesus chega ao coração, os surdos abrem a sua mente, os seus ouvidos, para entender a palavra de Deus. É simples. Porque quando o Senhor chega, a marca dele é presente na sua vida. E o que você tem que fazer é apenas olhar para ele e buscá-lo e dizer: Senhor, enche o meu coração, enche a minha vida, alarga a minha alma para ser cheio da tua presença e da tua vida em mim. E quando isso acontecer, a sua vida vai mudar. E você será um homem e uma mulher apaixonado pelas coisas de Deus, amando as pessoas que te cercam, querendo que eles conheçam a Deus, desejando que eles amem ao Senhor e que eles tenham uma vida bonita, sarada, digna. Você está em agonia? Você está em sofrimento? Eu tenho que dizer que você não foi feito para isso. Você não foi feito para ser essa máquina ambulante carregando a morte dentro de você, espalhando a morte para aqueles que estão perto de você. Você foi feito para viver para Ele, cheio da vida dEle, para espalhar a vida dEle àqueles que estão ao seu redor. Ah, se você abrir o seu coração para Ele, sua vida vai ter muito sabor. Sua vida vai ter alegria. Vai ter cor. E você vai ser marcado por Ele. E as legiões invisíveis que tentam ganhar a sua mente não vão poder penetrar mais. Porque Ele virá e vai entrar no seu coração. E não haverá mais dentro de você esse desejo de aliviar a dor nas coisas que esse mundo oferece. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que o invoca será salvo. E aí então você é protegido, guardado. E o seu coração vai sendo cada vez mais apaixonado por Ele e por aqueles que estão por perto de você. Eu quero te convidar nesta noite para você orar comigo. Não importa tudo que você já ouviu do Evangelho. Como eu disse, há muita coisa que nós ouvimos e que nos dá essa sensação de que a gente está bem. E nos acomodamos. E não buscamos ao Senhor. E vamos ficando indiferentes. E o inimigo vem e vai tomando conta da nossa vida, da nossa família, do nosso lar, dos nossos amigos. É muito triste quando a gente tem um olhar apenas para fora, para a aparência e não para o coração.
eu quero te convidar nesta noite para você falar com Deus, para você conversar com Ele. Você dizer para Ele o que você sente. Uma dor, uma preocupação, uma angústia, uma indiferença, um rancor, uma raiva, uma amargura, uma tristeza. Abra o coração para Ele. Peça para Ele vir para dentro de você. Falar: Senhor, entra na minha vida. Tira essas coisas de dentro de mim. Traz paz para o meu coração. Traz alegria de viver. Feche os seus olhos. E se você puder, ore comigo. Senhor, a minha oração nesta noite é que a Tua presença se manifeste aqui. Às vezes nós queremos aliviar as nossas dores em tantas coisas. No excesso do trabalho, da comida, das drogas, das aventuras, das brincadeiras. Mas às vezes a dor é tão insuportável que a gente começa a ficar deprimido, começa a ter medo, pânico. Nesta noite, Senhor, eu me junto com os nossos irmãos e irmãs aqui, pedindo que o Senhor venha e nos dê um batismo de vida de Jesus dentro de nós. Esta vida que ninguém controla, mas uma vez dentro de nós, ninguém, nenhum espírito invisível tem o poder de entrar dentro de nós. Esta vida que tem o poder de arrancar do nosso coração as tristezas, as angústias, as frustrações, os fracassos, os medos, porque Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, o médico dos médicos. Traz, Senhor, para o nosso coração a Tua vida, e que essa vida se multiplique em nós, que se espalhe aonde nós estivermos, que a nossa família, aqueles com quem nós convivemos diariamente, recebam desta vida. Os nossos irmãos aqui na igreja, irmãs, recebam dessa vida que passa por dentro de nós. Que os nossos amigos encontrem em nós esta vida de Jesus. Oh Pai, nos dá esse batismo da vida de Cristo. Em Teu nome. Amém.